Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse daqui é meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, então, eu vou fazer um tour com vocês pelos meus cadernos de resumos. Que não são exatamente resumos, mas era a forma que eu usava para estudar. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que eu fazia. Eu já postei um vídeo, então, fazendo um tour pelo meu fichário que eu usei para as anotações de sala. Então, para quem não me conhece, eu estou cursando Ciências Biológicas. Acabei de terminar meu terceiro período, estou indo para o quarto, então estou quase na metade do curso. E eu vou fazer então esse tour para vocês. Bom, inicialmente eu comecei então a fazer essas anotações nesse caderninho, que é da DAC, e ele é caderno reposicionável. Mas eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu comprei esse caderno, que eu achei que 80 folhas ia ser suficiente pro semestre. Mas definitivamente não foi. Então, logo que acabou esse caderno, eu tava acabando esse caderno, eu comprei esse caderno aqui, então, do Ateliê Floresça. E ele também é 90 folhas, mas ele não é folha destacável. Bom, então vamos começar por esse daqui. Então, ele vem com as divisórias e com as folhas. Então, sobrou até algumas folhas, mas não daria para eu continuar nenhuma matéria, então eu deixei aqui. Sobrou acho que umas 10 folhas. Bom, a primeira divisória, então, é bioestatística. E para quem já viu o meu vídeo do Tour pelo Fichário, sabe que eu faço color code. Então, cada matéria tem uma cor, eu usei exatamente as mesmas cores. Então, aqui começando com biostat. Então, a matéria eu fazia caneta e os exercícios eu fazia a lápis. Então, eu deixava bem mais organizadinho do que o que estava no fichário. E não só isso, mas como eu também fazia algumas anotações extras. E aqui, no caso, né, de estatística, eu refazia os exercícios com o que eu lembrava. Bom, a segunda divisão é de evolução. Então, eu fazia as anotações de acordo com o livro que o professor passou e de acordo com os slides dele. E, ó, aqui eu fazia as anotações extras que não tinha ou no livro ou nos slides, mas que o professor ia falando ao decorrer da aula. Então, aqui, ó, tem bastante disso que dá pra ver. As anotações a lápis, depois que eu fiz as anotações a caneta. Aí, aqui terminou evolução, vou começar com genética, então. E a mesma coisa, eu fazia as anotações a partir dos slides ou do livro. E aí, anotações extras eu fazia a lápis. E aí você vem e me pergunta, nossa, Luana, mas por que você fazia isso? Eu sou uma pessoa que aprende muito escrevendo. Então, o professor geralmente dava a aula e depois dessa aula eu vinha e escrevia nesse caderninho o que ele deu na aula anterior. E aí, antes da prova, uns 2 ou 3 dias antes, eu ouvia os áudios que eu gravava das aulas pra ir escrevendo essas partes extras a lápis. Bom, então terminou a genética, começa com morfologia vegetal. Então, esse semestre eu tive morfologia de órgãos reprodutivos. Aqui, às vezes eu também fazia uns desenhos. Aqui em morfologia vegetal tem bastante desenho, bastante esquema, porque é uma matéria muito visual.
Então, ó, bastante anotação mesmo, que eu ia fazendo conforme as aulas. Bom, terminou morfologia, aí vem zoologia. Não são todas as matérias desse semestre que eu coloquei nesse caderninho, porque eu sabia que não ia dar todas as páginas, né? Ia faltar coisa. Então, tipo, neurociências e metodologia e redação científica eu não coloquei aqui. Então, aqui é a última matéria do caderno, que é a Zoologia de Invertebrados 1. É outra matéria que tem muita anotação e alguns desenhos e esqueminhas. E esse caderninho acabou. E ele durou, tipo, uns 2 meses e meio. Mas após terminando todas as minhas provas, as primeiras provas, eu já tinha meio que acabado com as folhas desse caderno. Então eu tive que pegar outro caderno e eu escolhi esse daqui, que é a capa de borboletas. Então aqui tem genética, evolução e zoologia. E como vocês podem ver, o padrão das anotações é bem parecido. Então, geralmente eu faço título com uma brush preta. E aí, eu tenho 3 tipos de subtítulo. E aí eu tenho 3 tipos de tópico. Aí, aqui foi genética, aqui começa evolução. Então, evolução só teve essa aula que o professor deu. As outras aulas foram dadas por ou seminários, que os seminários iam cair na prova, ou então algumas palestras que a gente teve de pós-graduandos desse professor. E aí, aqui acaba evolução. E aqui começa, então, Zoologia de Invertebrados 1. E é o mesmo esquema do outro caderninho, então, anotações a lápis. Então, o Zoo acaba tendo bastante anotação a lápis e bastante desenhinhos e esqueminhas também. Então, aqui a cipúncula e eu fiz o desenho dele com as partes do corpo.
E no fim ainda, né, de zoologia eu fiz o estudo dirigido. Quem assistiu o meu vídeo do tour pelo fichário viu que eu já tinha feito um estudo dirigido de zoologia e aqui eu fiz também, só que da matéria da segunda prova. Então, tem as perguntas e eu fui respondendo. Enfim, sobrou mais um tantinho de folhas. Aqui dá pra escrever mais um pouco. Mas, então, foi isso. Era um vídeo mais rápido mesmo, mas pra mostrar a vocês como são meus cadernos de anotações. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deem o feedback de vocês aqui pelos comentários. Caso vocês tenham curtido, comentem e curtam. Se vocês não gostaram de alguma coisa, podem escrever também, que eu sempre tô lendo os comentários. Também me contem se vocês preferem usar caderno ou fichário. Eu confesso que eu gosto muito de usar caderno assim, com as folhas reposicionáveis, porque eu acho o fichário um pouco trambolhudo demais, mas nem sempre a gente acha caderno assim. Então, bom, contem aí pra mim o que vocês acham e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!